Boa noite, boa tarde ainda, né? Boa tarde aos participantes, em nome do ministro Nelson Jobim. Sou advogado de formação, então queria lhe revelar a grande admiração que tenho pelo senhor, que foi deputado constituinte com meu tio Fernando Lira, né? Eu tive a oportunidade também de poder estudar pelos seus pronunciamentos, votos. Quero cumprimentar todos que participam desse fórum, parabenizar pela iniciativa do Fórum pela Democracia, tratar de pandemia nesse momento nos municípios. Na verdade, a gente fala, quem é prefeito fala que no Brasil, as pessoas vivem nos municípios, né? No mais, nós tratamos de divisões administrativas e políticas por força de melhor organização do nosso país, né? Então, na prática, o dia a dia da vida das pessoas está na discussão e no debate com os prefeitos. Não tem sido fácil esse enfrentamento à pandemia, são 14 meses de muitas incertezas, né? Essa coisa, se a gente imaginava que enfrentar uma crise, eu sou prefeita reeleita, se a gente imaginava que o mandato de 17 a 20 seria um mandato desafiador diante do processo pós-impeachment, a gente se depara com um momento totalmente diferente, uma crise sanitária que se estende por muito mais tempo do que a gente poderia imaginar no início de tudo isso, uma crise fiscal e uma crise econômica, escancarando a vulnerabilidade social da nossa gente e a desigualdade social entre as pessoas no Brasil. É claro que uma concertação nacional é o único elemento, seria elemento fundamental para que a gente pudesse enfrentar esse momento que a gente está fazendo e, sobretudo, construir o pós-pandemia. A judicialização de tantas questões é ruim, traz uma instabilidade e uma insegurança para além daquilo tudo que a gente enfrenta no dia a dia. Para se ter ideia, no dia 15 de março do ano passado, decretamos aqui lockdown, suspensão das atividades de escolas e criamos barreiras sanitárias. De imediato fomos instados pelo Ministério Público porque estaríamos reprimindo o direito de ir e vir das pessoas. E isso tudo são 14 meses de enfrentamento diário sobre o que é que podemos e o que não podemos fazer, né? E quando a gente tem opiniões tão dissonantes e posições, quer do judiciário, quer de estados e governo federal, isso só atrapalha e dificulta que a gente possa sair desse momento de crise em que a gente vive. A Frente Nacional de Prefeitos, o tempo inteiro, buscou fazer essa concertação e orientação aos prefeitos. Recentemente, foi criado, sob sua liderança, o consórcio Conectar para a compra de insumos e vacinas para o enfrentamento à pandemia, e essa compra consorciada, eu imagino, todos os prefeitos estão com as mãos nas cabeças, buscando saber e já preparar a sua defesa para o que vai ser as auditorias e prestações de contas diante de todas as necessidades emergenciais que tivemos, e esse pós-pandemia precisa ser avaliado e cuidado, né, com uma concertação. Esse momento seria isso que a gente precisa, é isso que a gente precisa. O Conectar ainda não conseguiu fazer qualquer tipo de aquisição de vacinas, obviamente, pela indisponibilidade delas no mercado. A priorização do Plano Nacional de Imunização é, sem sombra de dúvidas, a melhor saída e fundamental. O senador Wellington Dias falava sobre isso, sobre as necessidades de diálogo com as demais companhias existentes no mundo que produzem vacinas e que elas possam ser trazidas para o Brasil. Aqui em Pernambuco, nós estamos vivendo um momento crítico. Eu sou da cidade de Caruaru, uma cidade no agreste pernambucano. O agreste pernambucano hoje está submetido a novas medidas restritivas pela autoridade sanitária estadual. Até sobre isso é importante falar, porque essas medidas de restrição, diferentemente de Araraquara, e a gente acompanha também o que foi feito lá, elas são feitas de maneira segmentada na geografia e em atividades econômicas, o que não tende a surtir os efeitos e acaba quebrando a economia, especialmente dos pequenos e médios empresários, que é quem dá a maior parte dos empregos no Brasil. Esse problema que a gente vive aqui em Caruaru é o problema que grande parte do Brasil vive quando não se tem estratégia muito clara sobre qual é a estratégia lançada para o enfrentamento epidemiológico. Se a gente tem maior crise aqui, deveriam vir mais vacinas para cá. Isso tem sido uma luta
aqui nós estamos sofrendo novas medidas restritivas, mas isso não vem associado a novas vacinas para cá, como a exemplo do que aconteceu ali em Manaus e no Maranhão. Já temos estudos da Universidade Federal de Pernambuco, e hoje temos um novo convênio, indicando 16 novas variantes em Pernambuco, e isso precisa ser colocado como estratégia nacional para onde houver maior crise e maiores índices de contaminação e ocupação dos leitos de UTI que possam ser destinados com mais eficácia às vacinas nesses locais diante da escassez de tudo que a gente fala. Tudo que a gente está falando hoje é diante da escassez de vacina. Se há escassez de vacina, que possa haver uma concertação nacional sobre a distribuição dessas doses e que houvesse, e não é isso que está acontecendo, a gente acaba colocando tanta prioridade que não prioriza o que deveria ser feito, que a ciência diz que deveria ser a priorização sobre idade e o enfrentamento ao pós-pandemia. O pós-pandemia vai precisar ir muito do auxílio do governo federal, financiando as pessoas físicas que estão em vulnerabilidade social e financiando os municípios, que em sua grande maioria estão com sua atividade econômica parada, sobrestada, 15 segundos. até que a vacina possa chegar e permitir que as atividades econômicas possam voltar. A crise econômica não é outra senão a crise da vacina. E é só ela que permitirá que a gente possa sair com segurança de tudo isso. E não adianta achar que não precisamos de mais auxílio emergencial. Precisamos, sim, para as pessoas e para os municípios, mas que ele vá direcionado para onde há, de fato, a necessidade e que as pessoas com maior vulnerabilidade possam ser contempladas, a exemplo do que foi dito pela senadora Elisiane Gama. E para que tudo isso aconteça, precisa de concertação nacional. E quem está aqui reunido pode sim, a gente pode se unir mais com a frente de governadores, a frente de prefeitos e tantos outros que estão aqui representados do Congresso Nacional e da sociedade civil organizada, para que a gente possa unidos. Ninguém vai sair disso sozinho, a gente precisa sair junto, né? Então, é mais do que qualquer outra palavra aqui, é mais um apelo pela unidade, né? Desunidos, a gente vai sair disso com muito maior dificuldade. Para a gente garantir às pessoas sonho, fé e esperança, a gente precisa olhar para frente. Conclua, por favor. Então, quero agradecer a oportunidade de estar aqui, parabenizar pela iniciativa, agradecer a oportunidade de estar aqui com o ministro Nelson Jombi, pessoa que eu admiro tanto e por quem tanto tive a oportunidade de aprender. Muito obrigada.